Olá, neste vídeo eu gostaria de apresentar um outro conceito importante em cálculo, o conceito de derivação implícita. Eu vou exemplificar esse conceito no seguinte exercício. A função diferenciável y igual a f de x satisfaz a equação x² vezes y mais x vezes y ao cubo mais x igual a 8. Se f de 2 é igual a 1, calcule a derivada de f em x igual a 2. Então note que f não é dada explicitamente em lugar nenhum. Nós não temos uma fórmula para a função f. Tudo que nós sabemos é que f satisfaz esta relação aqui. Ou seja, se y é igual a f de x, então x e y satisfazem esta fórmula que aparece aqui. E sabemos também que f de 2 é igual a 1. A partir desta relação aqui, nós queremos calcular a derivada de f em x igual a 2. Ou seja, f é dada implicitamente por essa fórmula e o nosso objetivo é calcular a derivada, daí o nome derivação implícita. Bem, como nós fazemos este exercício? De fato, a gente não vai precisar de nenhum conceito novo para resolver esse exercício. A gente só vai precisar do que a gente já aprendeu anteriormente. Considere a relação x² vezes y mais x y ao cubo mais x igual a 8. Note que o lado esquerdo é algo que depende apenas de x, porque y depende de x também. Portanto, isso é uma função de x. O lado direito também é uma função de x, é a função constante igual a 8. Tá certo? Portanto, se duas funções são iguais, as derivadas dessas funções também são iguais. Portanto, se eu derivar ambos os lados dessa igualdade com respeito a x, esta igualdade é mantida. Portanto, a derivada com respeito a x deste termo aqui é igual à derivada com respeito a x de 8. Bem, agora que a gente tem que ter cuidado, a gente vai calcular esta derivada aqui com respeito a x. Vamos começar com este primeiro termo aqui, x² y. Não se engane aqui, x², é claro, não é uma constante, depende de x. E y também não é uma constante, é uma função que depende de x. Portanto, nós temos que utilizar a regra do produto para calcular a derivada deste termo. Pela regra do produto, a derivada de x² vezes y é a derivada de x², que é 2x, vezes y, mais x² vezes a derivada de y com respeito a x. Ora, isso que a gente quer encontrar, certo? A gente só vai escrever a derivada de y aqui, certo? Simplesmente regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E a derivada do segundo é exatamente o que a gente quer determinar. Mais a derivada deste segundo termo aqui. De novo, regra do produto. Vamos ficar com a derivada da primeira função, que é 1, vezes a segunda função, y ao cubo, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda função, que é y ao cubo. Y ao cubo é uma composição de duas funções. Lembre-se que y depende de x, certo? Y é f de x. Portanto, isso é a composição de duas funções, onde a função interna é y. Logo, a gente tem que aplicar a regra da cadeia aqui. Qual é a derivada de y ao cubo? É a derivada da função exterior calculada na função interior, ou seja, 3 vezes y
ao quadrado vezes a derivada da função interior, que é y'. A gente quer determinar y', certo? Então aqui, de novo, é simplesmente a regra da cadeia. Derivada da função exterior, calculada na função interior, que é y, vezes a derivada da função interior. Prontinho. E, finalmente, a derivada desse último termo com respeito a x, que, é claro, é 1. Isto é igual a derivada de 8 com respeito a x, mas 8 é uma constante, então essa derivada é claramente 0. Bem, por que eu derivei essa relação com respeito a x? Porque apareceu o termo que nós queremos determinar, que é a derivada de y. A derivada de y aparece aqui e aqui. E o que a gente vai fazer agora é determinar esse termo, isolando esse termo nesta equação. Nós temos vários termos onde a derivada de y não aparece, nesse termo aqui não aparece, nesse termo e neste termo aqui. Então, o que eu vou fazer é passar os termos em que a derivada de y não aparece para o lado direito dessa equação. E vou considerar os termos onde a derivada de y aparece e vou colocar a derivada de y em evidência. Portanto, do lado esquerdo, a gente só mantém os termos envolvendo a derivada de y, colocando y' em evidência. O primeiro termo é x² vezes y' e o segundo termo é x vezes 3y² vezes y'. Vou colocar y' em evidência e para o lado direito eu passo todos os outros termos, menos 2xy menos y³ menos 1. E agora finalmente eu vou isolar a derivada de y, passando esse termo, dividindo para o lado direito. Então, ficamos com menos 2xy menos y³ menos 1, dividido por x² mais 3xy². Note que a derivada de y ficou em função tanto de x, como usualmente acontecia, mas também em função do valor da função em x, que é y. Mas não há problema nenhum, isso não é problema para determinar a derivada de f em x igual a 2, porque nós sabemos o valor da função f em 2. f de 2 é igual a 1, ou seja, se x é igual a 2, então y, que é igual a f de 2, é igual a 1. Portanto, y' calculada em 2, ou seja, a derivada de f em 2, é igual a esse valor, substituindo x por 2 e y por 1. Então, a gente ficou com menos 2 vezes 2 vezes 1, menos 1 ao cubo, menos 1, dividido por 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 vezes 1 ao quadrado. E isto é igual a menos 4 menos 2, que é menos 6, dividido por 4 mais 6, que é 10. Isto é igual a menos 3/5. Portanto, a derivada de f em 2 é menos 3/5. É isto aí.